primeira coisa que ele comete de errado, ele vai passear. Ele vai passear. Preste atenção. Quantos de nós não perdemos a unção quando vamos passear onde não devemos ir, onde não podemos ir, onde não devemos entrar, onde não devemos nos misturar? Mas ele saiu para passear. A outra irmã vira e fala bem assim: irmã, não vai não. Tu vai com essas pessoas, elas bebem. O que tem, mulher? Mas eu não bebo não. Mas a história de Davi começou a naufragar quando ele deu um passeio. Nunca vai dizer a Bíblia que Davi, quando estava guerreando, o diabo lhe tentou e derrubou. Mas quando ele foi passear, ele cometeu o primeiro pecado. Preste atenção. Você não peca na igreja, você não peca no caminho da igreja. Você peca quando você começa a passear, quando a sua mente começa a viajar, quando a sua mente começa a desejar aquilo que não é vontade de Deus, quando você começa a viajar e passear nos seus sonhos pecaminosos. Aquele homem, no passeio dele, o olho dele avistou Betseba. Quando o olho dele avista Betseba, o diabo já estava preparado com garfo. Agora eu furo ele. Não era humanamente, eu furo a vida espiritual dele. A unção vaza e eu vou destruir ele. Ei, tem muitos aqui dentro que a unção é tirada porque o diabo chega e sabe a tua fraqueza. Você tem que tampar a sua brecha. Quer ter unção? Quer ser usado por Deus? Quer ser reconhecido? Quer ter renome? Quer viajar? Quer pregar a palavra? Quer cantar bonito? Quer ter agenda marcada? Guarde a unção dentro de você. Não troque por nada. Quando aquele homem passeia, ele olha para Betseba, ele deseja Betseba, ele comete um pecado que se encontra nos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ei, apóstolo, o senhor está atrasado. O senhor está atrasado. Nós estamos vivendo o Evangelho. Nós estamos vendo o Novo Testamento. Os 10 mandamentos acabou. Tudo bem, vamos nos mandamentos do Rei dos Reis. Ele disse bem assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, quando você cobiça alguém, a mulher de alguém, você não está amando o próximo. Por isso ele pecou. E quando ele pecou, a unção se esvai, a unção se acaba. Aquele homem adultera, porque primeiro você perde a unção para depois causar um pecado gravíssimo. Só que depois aquele homem, ele causa um pecado gravíssimo. Eu não vou ler porque a hora já é muito passada, mas eu vou te dizer. Aquele homem se encontra no livro dos Salmos dizendo: o meu travesseiro se enche de pranto, as minhas lágrimas lavam o meu travesseiro, e eu não durmo pela noite. E no Salmo 51, ele mostra, expressa que pecar não compensa. Ele vira e fala: devolve-me, Senhor, a alegria da salvação. Restitui os ossos que tu quebraste, Senhor. Me sustenta com espírito voluntário. Eu pregarei e os ímpios se converterão. Ele estava dizendo: Senhor, me dá mais uma chance, porque eu pensei que brincar com o diabo eu ia ficar impune. Eu pensei que eu ia pecar e nada ia acontecer. Aquela pessoa agora já não tinha mais respeito como o rei Davi. Ele já vivia uma vida de sofrimento. O povo de Deus se alegra na igreja. Quando chega dentro de casa, a briga é constante, a droga reina, o marido ainda bebe, o filho ainda se droga, confusões acontecem.
porque a unção foi perdida no meio do caminho. Quando tu perde a unção, o avivamento que tu recebe, tu também perde a esperança de ver a tua família transformada. Você sabe que o seu irmão não vai lá na igreja se converter para orar por você, mas você sabe que Deus escolheu você para ser coluna para orar por ele. Você sabe que a sua mãe, ela não vai lá se converter para pagar o preço por você, mas você já sabe que Deus te escolheu como coluna para ganhar toda a sua casa. Quantas vezes você se sente um lixo? Quantas vezes você se sente um nada? Quem dera tivesse culto toda hora que a sua unção acabasse. Aí você ligava, pastor Cleomar, abre a igreja, chama aquele irmão, chama a turma do bandeiro, chama a turma do avivamento, para me sentir de novo aquele avivamento, porque o diabo me enganou e ele roubou a unção que eu recebi naquele dia. Meu Deus, está falando a Deus. Não vou ler mais, mas vou continuar a pregação dizendo: eu conheci um homem que andou com Deus. O barco dele foi palco da pregação de Deus. Ele foi um homem em que Deus mandou ele abrir um peixe e tirar dinheiro da boca do peixe. Ele foi um homem que depois de pescar a noite toda e não trazer nada, ele se encontra com o mestre, e o mestre lhe fala: lança as redes de novo. Ele vai lá e traz 2, 3, várias vezes mais do tanto que ele pescava direto. Esse homem se entrega para Jesus. Ele começa a ver milagres maravilhosos. Ele começa a ver coisas tremendas acontecer. Aleluia. Ele está do lado do seu mestre quando o povo está com fome. E o mestre vira e fala assim: alimenta o povo. Aí ele pega e acontece para mim um dos maiores milagres da Bíblia. Você imagina, você quer um pão, Jesus ele pega aqui o pão e dá para uma pessoa. Quando ele volta para tirar outro pedaço, o pedaço que ele tirou restituiu. Ele tira, quando ele vai pegar, nasceu outro pedaço. E assim ele alimentou quase 12 mil pessoas. Mas ver tudo isso não adiantou. Você entra na igreja, você vê o pastor sendo usado por Deus. Ele traz pessoas, toda quinta-feira tem vaso de Deus aqui. Os homens faltam voar aqui dentro. Pessoas cantam aqui. Você falta estourar o coração de tanto que Deus derrama glória. Pedro foi assim. Ele viu milagres maravilhosos. A igreja brasileira está passando por isso. Você liga a televisão, tem milagres maravilhosos, mas você não quer aquele Deus de verdade. Tu chega na igreja, tu fala: não, eu vou para a minha igreja porque a minha igreja não acontece esses milagres não. Aí eu fico fingindo de crente. Lá ninguém vai me revelar não, pois a palavra de Deus, ela vem ao encontro do teu coração, dizer hoje para você: desperta tu que dorme entre os mortos, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ei virgens, enche a lâmpada de azeite de unção, porque senão o noivo vem e tu fica. Naquele dia, todo mundo que vivia naquela época desacreditava da palavra de Jesus. Mas de repente ele foi preso, e numa fogueirinha, junto com pessoas do mundo, aquele homem chamado Pedro, que presenciou todos os milagres que Jesus fez, ele nega Jesus. Ele nega Jesus por nada. Para e pensa junto comigo: quantas vezes nós negamos Jesus por nada?
nós negamos Jesus por nada. Aí a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que Pedro, sabe o que aconteceu com ele? Quando ele negou Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. Quantas vezes você chora amargamente por causa do teu problema? Quantas vezes você chora pedindo a morte? Porque o teu problema é grande, é pesado. Quantas vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, por que eu falo no microfone e as pessoas não se comovem mais? Senhor, por que eu tinha uma chamada tão grande, a ponto de atravessar a fronteira de estados e países, e agora eu não acredito que eu volto a pregar nem na minha igreja mais. Eu era o amor da vida da minha esposa, agora ela olha para mim e me rejeita, ela não me vê mais. Eu era o amor da vida do meu marido, passava umas gatinhas do lado do outro, ele olhando para mim, agora ele não me olha mais. Preste atenção, a unção de Deus, quando você perde, você fica feio, você fica horrível, você fica um lixo, o teu linguajar muda, você volta a xingar, você quer usar roupa depravada, você quer usar coisas terríveis, você volta a ser uma piriguete que você era no passado, o homem volta a ser o linguarudo que era no passado, os jovens voltam a ser os jovens depravados do passado, as mulheres voltam a ser as mulheres adúlteras do passado, que quando ligam a televisão, voltam a entrar lá dentro para atacar o ator, o cantor. Quando a unção sai, tu vai na padaria, e se uma mulher piscar para você, tu já cai. Quando a unção sai de você, se tu olhar um travesti, tu sente prazer por ele. Quando a unção sai, você tem inveja da amiga sua, que ela tem um marido super feio, mas tu tem inveja dele. Quando a unção sai, a gente deseja comer as bolocas dos porcos. Quando a unção sai, a gente quer se matar. Quando a unção sai, um crente vem na rua com a Bíblia, você sabe que você era da igreja dele, você volta e dá a culpa, porque a unção saiu e você perdeu a coragem de dar a paz do Senhor. Quando a unção sai, acaba-se a vida, acaba-se tudo. Tu tenta voltar para o mundo e as pessoas viram e falam: tu está bebendo, tu não era crente. Tu volta angustiada para casa. Oi, Marilu, tem o que esse final de semana? Estou no frevo. Tu não é crente, mulher? E tu se acaba. Pedro saiu angustiado, Pedro saiu morto, Pedro saiu podre, Pedro saiu sem vida. Só que Deus me disse que hoje neste lugar Ele desceria a unção de Pedro sobre as nossas vidas. Eu não sei se você entendeu, mas acompanhe comigo somente essa, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Quando Deus falou para mim: eu vou manifestar a unção de Pedro naquele lugar hoje, eu falei: Senhor, mas Pedro, ele falou: é Pedro, porque hoje eu vou restaurar a minha casa, e aquele que pecou eu vou perdoar, aquele que caiu eu vou levantar, aquele que está triste eu vou alegrar, o que está sem unção eu vou encher, eu vou encher. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Sai, Espírito Santo de Deus. Aleluia. No versículo de número 37. Aleluia. Glória a Deus. E ouvindo estes, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro disse: ei, olha só, Pedro, olha só você voltando a ser usado por Deus. Ei, olha você recebendo a unção novamente.
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a